Fala galera, esse é o tutorial de ZD Plaskin. Eu sou o professor Lucas Crispim e essa é uma breve introdução ao uso da ferramenta. Bom pessoal, antes de mais nada, a gente deve se perguntar o que é plasma, pessoal. Tá? Muito se é falado sobre plasma e pouco se sabe realmente sobre o que é plasma. Tá? Então eu coloquei essa rápida definição sobre o que é plasma. Então, que essa definição diz que o plasma é o gás ionizado. Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal. A gente tem uma certa quantidade de gás, tá? E esse gás é constituído ali de átomos e moléculas, tá? Se esses átomos e moléculas perdem elétrons, ou seja, eles ficam não neutros, né? Se um átomo ele perde um elétron, ele fica positivo, porque saiu uma carga negativa dele e aconteceu um desbalanceamento ali de carga, certo? Então, se o gás ele tem uma quantidade de moléculas e átomos ali com carga efetiva, né? Se tem elétrons livres e tudo mais, ele é um plasma, tá certo? E esse plasma ele pode ser totalmente ou parcialmente ionizado, tá? Então ele vai ser totalmente ionizado quando todos os seus constituintes ali, átomos e moléculas, forem íons, tá certo? E ele vai ser parcialmente ionizado quando apenas parte desse gás, ou seja, só uma parte dos átomos e das moléculas estiver ionizado, tá certo? Então, é muito dito aí que o plasma é o quarto estado da matéria e tal. Então, essa aí é uma nova forma de encarar o que é plasma. Essa definição aí é a definição mais formal, tá? Então, o que seria o ZD Plaskin? ZD Plaskin é uma ferramenta de simulação, tá? Então, quando você trabalha com simulação, computacional no caso, você simula ambientes, você simula a realidade, tá? Com certa simplificação, para você obter respostas dessa simulação, tá? E essa é uma ferramenta de simulação, tá certo? A outra informação importante é que essa ferramenta é gratuita, ou seja, ela pode ser baixada lá do site do ZD Plaskin, tá? Você vai lá, faz o download da ferramenta na versão que você quiser e você utiliza ela no seu computador em casa, tá? Então, o que essa ferramenta de simulação ela faz? Ela faz a análise do plasma, tá? Então, você constrói um cenário em que vai acontecer reações químicas ali que você queira, a uma certa temperatura, você cria as condições e simula a evolução desse plasma aí. Você simula o que acontece com esse plasma, tá? Esse plasma simulado no ZD Plaskin, ele é um plasma de baixas temperaturas, tá? Por que isso? Porque os plasmas que eles ocorrem na natureza e os plasmas que são gerados pelo homem artificialmente, eles podem ser de baixas temperaturas ou de altas temperaturas, tá? Os plasmas de altas temperaturas são os plasmas que acontecem nas estrelas, os plasmas que acontecem aí no universo afora. Os plasmas de baixa temperatura são aplicações tecnológicas que o ser humano cria para facilitar a nossa vida aí na sociedade, tá? Então, essa ferramenta ela é voltada para plasma de baixas temperaturas, tá certo? É uma ferramenta zero dimensional, tá? Quem não está habituado, eu vou explicar direitinho o que é isso. Uma ferramenta zero dimensional é aquela que você simula apenas um ponto, tá certo? E verifica a evolução temporal das grandezas ali no cenário que você colocou para o ZD Plaskin, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se você imaginar aí que o plasma, hoje tem até tratamentos de pele com plasma, você observa que tem ali uma área que é gerado plasma, tem um volume ali que é gerado, tá? E você deve, o mais realístico, se você querer fazer uma simulação dessa, seria você incluir essas três dimensões ali, fazer aquele volume ali, fazer a análise daquele volume ali de plasma, tá certo? Só que isso é computacionalmente custoso, tá? Você precisaria de uma máquina boa, você precisaria de técnicas computacionais avançadas, tá? Então essa ferramenta ela faz uma análise zero dimensional, ou seja, uma simplificação da realidade, mas ela fornece, mesmo com essa simplificação, ele fornece para você respostas de perguntas que você queira fazer sobre um determinado cenário de plasma, tá? Então ela é muito útil, pessoal, a ferramenta para fazer uma análise de plasma aí de qualidade, tá? Bom,
você vai fazer a evolução desse cenário que você constrói do plasma e realiza a obtenção de grandezas que você quer, tá? Então, como eu disse, você faz a simulação, uma simulação, ela vai responder a uma pergunta que você queira, tá? Uma pergunta sobre um cenário de plasma que você criou, um cenário fictício, tá? Essas perguntas que você pode fazer, essas grandezas, ela pode ser a temperatura, tá? Então, por exemplo, se você tem em casa um fogão aí que tem acendimento elétrico, você repara que ele é acionado o fogo por uma faísquinha. Quem vai lá no fogão, você que nunca reparou nisso, já reparou, aquilo ali é um plasma, tá certo? Então você aplicou uma descarga, uma diferença de potencial entre dois metais, e aquilo ali, os elétrons, eles passam de um metal para o outro, tá certo? Eles são arrancados. Então ele gerou uma pequena região de plasma. E um plasma de baixa temperatura, novamente, tá certo? E um plasma ali é rápido, né? Você vê que rapidamente acontece o fenômeno, tá certo? E tudo isso acontece numa temperatura ambiente ali. Você pode, assim que você aciona o botão, depois do botão não ser mais acionado, você coloca o dedo e percebe que não ocorre variação de temperatura significativa. Mas existe, por exemplo, nas velas dos carros, entre os terminais da vela, uma região de plasma ali, e esse plasma, devido à explosão do combustível, ele fica em temperaturas mais altas do que a temperatura ambiente, tá certo? Então, temperatura é uma grandeza que você pode querer conhecer ali com o plasma, tá certo? Fazendo uma simulação de um cenário de plasma, tá? Também outra grandeza fundamental são as densidades das espécies, tá? Como eu disse, um gás pode ser formado de espécies inúmeras. E você simula um cenário de plasma com esse gás que você queira e quer saber como que essas densidades mudam ao longo do tempo, tá? Por que você desejaria saber isso? Porque você pode querer maximizar ou minimizar a produção de uma determinada espécie, tá certo? E você fazendo essas simulações, você economiza tempo e dinheiro de fazê-las aí, se você fosse fazer elas na real, né? Se você fosse fazer um experimento. Computacionalmente você não vai gastar nada, mesmo porque o ZD-Plaskin é um software grátis, né? Você vai apenas usar o seu computador, tá? Então, vou pular para a modelagem matemática, que pode assustar alguns aí, mas eu vou tentar explicar de forma didática, acho que todo mundo vai entender aí, quem está interessado em usar a ferramenta, tá? Então, o que basicamente você tem, tá? Eu vou começar, incrivelmente, da equação 2, tá? Basicamente, você vai ter reações químicas e reações de elétrons colidindo com espécies no seu plasma, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem a espécie A genérica reagindo com a espécie B, gerando uma outra quantidade da espécie A e a espécie C, com inserção e saída de energia aqui. Então, essa reação ela pode ser endotérmica ou exotérmica, tá? Tem um balanço energético aqui, tá certo? Esse RJ aqui, ele é determinado com o produtório o produtório dos produtos, né? O produtório dos reagentes, tá? Dos caras que entram na reação química, e uma K, que é a constante de velocidade dessa reação, tá? E com esse R a gente monta balanços aí no caso das espécies. Então, o balanço temporal da espécie A é dado pelas diferenças de A e A', né? Quanto que ela cresceu ou foi consumida, vezes esse R, tá certo? O QB também é dado por uma expressão semelhante, só que aqui o B ele é apenas perdido, né? Por isso que está com esse menos aqui. E o QC, no caso aqui, esse balanço é dado por C, né? Vezes Czinho, tá certo? Que ele é apenas ganho, então sinal positivo aqui. E o somatório desses Qs aqui, ele faz a evolução da espécie. Tá? O QI nas J'ésimas reações, o QI é da iésima espécie. E o J é a soma de todas as reações químicas que essa espécie está envolvida. Tá? Então o somatório de todos esses Qs, desses balanços, ele vai dar a evolução temporal da espécie N aqui, uma espécie genérica, tá certo, pessoal? Então esse primeiro pedaço, ele diz respeito ao relacionamento das espécies, como elas vão se relacionar, se combinar ali no seu ponto, ali no seu ZD-Plaskin. A segunda equação, ela diz o balanço energético do gás ali que está submetido.
Então a primeira parte aqui, o lado esquerdo da equação, esse primeiro pedaço aqui, ele fala da energia depositada no gás, ele fala que isso é um resultado das somas das energias que entram e saem das reações químicas, tá certo? Esse pedaço aqui. Mais as colisões dos elétrons com o gás, tá certo? Com os entes do gás, tá? Então é feito assim, esse balanço é a parte química e a parte de colisões eletrônicas que acontece no plasma, tá? Então esse é o modelo que o ZD Plaskin vai resolver para você fazer a análise do seu plasma aí, da sua simulação, tá certo? Bom, pessoal, esse vídeo é um curtinho, apenas uma apresentação da ferramenta, tá? Eu vou colocar os meus contatos aí, minhas redes sociais. Então, pessoal, ficou interessado no ZD Plaskin? Eu sou o professor Lucas, eu sou doutor em modelagem computacional. Eu fiz a minha tese de doutorado e o meu mestrado em descargas elétricas em gases. Utilizei o ZD Plaskin com outras técnicas, tá? Então, se você quiser entrar em contato comigo para fazer simulações, ou você quer fazer um TCC na área, ou você é curioso e quer aprender mais sobre ZD Plaskin, então me procura aí nas minhas redes sociais, tá? No meu Facebook, eu tenho Instagram, e pode mandar um e-mail para mim, tá? E a gente conversa, eu ajudo você a dar um start aí, você começar a utilizar a ferramenta, tá, pessoal? Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau!